3. Fala, galera! Olá, tudo bom, Hello. gente? A galera é empolgada. Desenrola aí. Galera, vocês perceberam que surgiu uma arruma de voz aí, enquanto provavelmente eu gritava, ou só a minha voz também. Nós temos aqui pessoas nos acompanhando no episódio de hoje, pessoas queridíssimas do coração e... Queridíssimos mesmo. Diga-se de passagem, né, amigo? Diga-se de passagem. Pra quem não sabe, esse homem é casado, né? Mas, enfim, eu gostaria de salientar que ao meu lado está aqui a morena mais linda do Brasil. Ô, Senhor Jesus. E se por um acaso vocês notarem eu desfalecer, é por conta disso, tá, gente? Ah, que lindo. Coraçãozinho pra você. Gente, meu nome é Fernanda, oi. Eu sou professora de inglês, é a minha matéria do coração, mas eu também dou aula de redação. E os meus alunos, né, adoram minhas provas pintadas, amo vocês. Mas, como o resto da galera aqui também, eu sou apaixonada por livros, sempre li muito. Em todo lugar que eu ia tinha um na minha mochila. Então, é isso, né? Os livros te levam pra outros mundos sem você sair do seu lugar. Então, por isso que eu adoro eles. Ela é nerd, cara, vamos time! Tem que marcar um gol alguma hora, né? Alguma hora tem que acertar. Eu preciso me apresentar? Não? Eu acho que sim. Fala, galera, beleza? Gabriel aqui, profissional de TI, analista de dados, nerd, otaku, geek, o que você quiser colocar aí pra cultura nerd, tamo junto, porque o que for de cultura nerd eu aprecio com moderação. Nossa, que beleza. Mas, tipo, é exatamente como falou isso, moderação, e é isso aí. Vamos nessa. Olá, gente, tudo bom? Isabelle aqui falando com vocês. Sou professora ou professora do Fundi 1. Meus alunos são maravilhosos, amo vocês. A professora mais linda desse mundo. Oh, casada com esse menino que tá querendo me transformar em otaku também. Já chorou litros com Your Line April. Chorei. Amor, I love you. Nossa, depois desse momento aí, eu não podia deixar de... a senhorita... Não vou fazer isso não, tá, gente? Ela tem vergonha, Eu tenho mesmo. Mas, puxando o assunto, muito provavelmente você deve estar pensando, o que esses caras aí, eles estão com faca na mesa, com jogo sob céu, com bumerangue. Tá no título do vídeo. Tururu. Eu te quebrei, né? Me quebrou. Pois é. O suporte técnico tá na descrição, cara? Tá na descrição, aí. Caramba, mano, ninguém me avisou, mas Não. tá bom, né? Se tá na descrição, o problema é de vocês, a gente vai puxar a vinheta agora, tá bom? A gente se encontra daqui a pouquinho, beleza? Continua? Vai. Aí, beleza. Galera, muito provavelmente depois dessa vinheta maravilhosa, você deve estar se perguntando o que tem a ver a perspectiva nerd, cara, com a Bíblia e Jogos Vorazes. São mundos totalmente diferentes, né? Né? A gente... Será? Aparentemente. Igual toda cultura nerd, na verdade, né? É verdade, cara. Pior que é mesmo, né? Se você for cavar um pouquinho, nem precisa ser muito. Mas se for cavar um pouquinho, você acha. Vamos lá. tem Não, paralelo. o intuito daqui é isso, né? Vamos lá. Vamos. Moleque. Malandro, aí tem que agora fazer sim, referência, agora sim. Muito provavelmente você vai ver aí um corte, o nosso editor ele vai colocar, se a gente vai pagar ele, né? A gente pagou ele? Não sei. Não pagou não? Pagou não? Então você não vai ver os cortes engraçados onde eu chamo o Gabriel pra fazer isso, ele não faz. Mas tudo bem, a gente deixa pra outro momento, quando a gente pagar o nosso editor. Mas vamos pro que interessa, né, Gabriel? Vamos pro que interessa, né, Fernanda? Vamos pro que interessa, né, Beli? Bora. Discussão na mesa. Vamos nessa. Panem. Discórdia total, utopia miserável ou loucura absurda. A gente vai discutir isso, mas antes de qualquer coisa, vamos orar. Sempre. Beleza? Então Amém. feche seus olhinhos aí, grandiosíssimo nerdzinho do nosso coração, e vamos falar com o Papai do Céu, beleza? Oremos, querido Senhor, muito obrigado, ó Pai, por esse momento que nós estamos tendo aqui com os nossos nerds. Momento esse que a gente vai puxar um pouquinho a nossa cabecinha para pensar, para discutir, e tudo isso nós te pedimos que seja a luz da palavra, Senhor, que nos use nesse momento a transmitir para muitas e muitas pessoas, e que essas pessoas possam gostar do conteúdo, a fim de que seja tudo para a tua honra e tua glória.
Tudo isso nós te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. E aí, galera, o que vocês têm a falar sobre Panem? Eu acho que depende muito da perspectiva sobre de quem que a gente tá lidando. Porque dentro da galera, se a gente estiver falando da perspectiva da galera que mora em Panem, tá top. Tá tranquilo, tá favorável. Exatamente. Porque, né, tá todo O mundo mar bem. de rosas, a vida é um moranguinho ali, pá. Agora, se a gente tá falando da galera do Distrito 1, ainda tá ok. Agora, se for lá pro 12, né, lá pro final da linha, aí já não é tão a mesma coisa. Pro 13 também, Ouro e né? Ranger de Dentro. 13, pois Distrito é. 13, Mas o que 13 é filme outro, bom, cara. é outra ótica. Pois é. Mas, tipo, cara, a questão de Panem, vamos lá, do que a gente eu até já tinha debatido já até alguma coisa. Vamos lá, Panem vem de pão do latim, né? Panem et circes. Que vem da frase de Juvenal lá, da sátira e tudo mais. Mas é novamente utilizado lá por César, Júlio César, que... Júlio César, cadê aqui? Deixa eu ver aqui. Júlio César Otaviano. Júlio César Otaviano simplesmente solta aquela frase que tem muito anárquico que gosta de utilizar, que é assim, tipo, simplesmente: dê às pessoas pão e circo, certifique-se de que suas barrigas estejam cheias e de que elas tenham algo para ver e se distrair. Assim elas não tomam as ruas para protestar. Vixe, pesado. Nossa, pesadíssimo. Não, com certeza. E tipo, controle de massa, Aham. controle psicológico, te dá a necessidade e ao mesmo tempo te dá uma coisa pra você se distrair. E essa distração pode ser tanto boa quanto ruim, porque qualquer coisa que você colocar ali pro povo se distrair emocionalmente já é uma distração que você pode ter. Então, Até porque a preocupação deles não é se é moralmente correto, se é ético, se não é. O que importa pra eles é o povo estar distraído, né? Então, exatamente. E aí, tipo, você pode colocar ali o que você quiser pra poder o povo se distrair, seja por medo, seja por alegria, seja por diversão, seja por entretenimento, quaisquer. Pode ser por qualquer método, porque no sacrifício de Panem é entretenimento pra capital e opressão para os outros distritos. desespero, né, pros outros. Desespero e medo. E, cara, você pode usar isso até como um paralelo em duas histórias. Império Romano, que fazia isso. Uhum. Sim, demais. Demais. Tipo, pegava todo mundo e tacava lá no Coliseu. Lá, com um monte de Inclusive, leão. falando sobre o Coliseu, a gente até tem um material no início da profecia, né? Uhum. E pra quem não leu, leia um livro magnífico. Eu não lembro a página ao certo que fala, mas o autor ele deixa bem claro que no momento em que o povo era levado ao Coliseu, era simplesmente para eles se distraírem da miséria que eles estavam vivendo e para contemplar ali um momento de anarquia total. Ali era um momento onde eles viam o povo se matando, guerreiros se matando, um leão com animais e tudo isso. Depois dali eles já saíam para os bordéis onde eles ficavam ali, desculpa até a palavra, tá, gente? Pra você que não sabe, as famosas festas, casa de festas, surgiram exatamente nesse ponto, né? As pessoas iam saindo dali de um momento de prazer para ter mais prazer. E isso para distrair como um todo do espetáculo, né? E a gente vê, né? Anestesiar-se da realidade. Exatamente. E Total. querendo ou não, tipo, cara, você pode... isso você tem na realidade de hoje, no Brasil. Temos bares, temos casas de festa, assim, tipo, boates e tudo mais. O famoso carnaval. O carnaval, que é isso tudo junto a céu aberto. Nós temos, tipo... Continuamos com reality shows. Reality show. Pô, reality show. Caraca, mano. Não, Editor, vamos eu vou nomear, ser não vamos processado se eu Não falar vamos isso? nomear, Se vamos citar nomear, não. nomes? Não? Melhor não. Big Maneira. Esqueci o nome do Mas, que tipo, poderia dar aqui. vamos lá. Mas já era, né, shows gente? No total, reality shows no total, você vai ter uma distração. Você vai distrair, você vai estar mais preocupado com o que os caras estão fazendo ali dentro do que coisas que isso realmente importa. Por exemplo, estudos. Mas antes ainda, até mesmo esse ano, muito questionou-se sobre as provas de resistência. E dentro dos Jogos Vorazes, o objetivo era sobrar só um vivo, né? O próprio jogo, o jogo Voraz já é uma prova de resistência. Quem é que resiste por final, né? Pois é, então assim, hoje nos reality shows a gente também tem um vencedor, mas o que essa pessoa precisa passar
como prova de resistência, né? Se isso afeta a vida ou não, na questão física mesmo, ou até Saúde. mental, de saúde mental, mas o tanto de resistência que precisa ter para ter esse vencedor até hoje. E a capital, ela governa, tá, galera? Pra você que não viu o filme, ou até mesmo não leu o livro, a gente recomenda demais, tá? Você ler. Muito já que bom. Você é nerd. Muito bom. O livro mais do que o filme. E Muito tem alguns mais. detalhes, né, que não vão ali pra Imagino. cenas, né? Mas a gente vê que a capital, ela tenta governar através do medo, ela tenta trazer aí essa questão da fome, do entretenimento e dessa propaganda de uma falsa paz. A gente sabe que Panem, ela tá ali de boas, na Lagoas, e todo o restante vivendo na pura miséria. E a gente sabe que isso tem um objetivo, né? Sim. O objetivo é que, pela anarquia, o povo ele não consiga, né, Uhum. fazer uma revolução, não consigam ter força suficiente, né, para se opor contra o inimigo e, com isso, né, manter os jogos ali em si. Se você for ver, tipo, vamos lá, retornando lá do negócio do Panem et Circenses. Você tem pão e circo. Você tem fartura na capital e, tipo, cara, se você for ver, tanto, eu não sei a descrição do livro, que eu não vi o livro, mas eu assisti os filmes. Cara, você vê como as pessoas da capital se vestem. Como é que as pessoas da capital se vestem? Com pompa e Não, extravagância circunstância. pra caramba. Pura E, tipo, luxúria. cara, não vamos categorizar assim sobre a questão dos ricos, mas vamos lá. Como é que eles se vestem? Se você bater o olho assim, primeira coisa que você fala assim, tipo, cara, que treco estranho. Parece palhaço. Então, Panem et Circenses. Você tem pão e circo. Você tem os dois, o entretenimento e a fartura. E o dinheiro também em si, né? Porque, por Exato. exemplo, a gente vê ali em 1 Timóteo 6,10, se eu não me engano, a gente tem ali, ó, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Nós notamos aqui, galera, a gente não tá trazendo ali nenhum ponto, tá? Essa questão de relacionado a se você tem dinheiro, se você é rico ou não. A gente não quer referenciar isso. A gente só quer trazer o seguinte, o ponto é, a capital ela tem dinheiro, ela tem uma moeda em si que circula, que está ali em Panem com os seus cidadãos, e em contrapartida, as pessoas do distrito vivem na pura miséria, eles trocam botões. Sim. Então imagina só, você trocar alimento por botão de camisa, cara, não faz sentido, né? E a gente sabe que é uma construção de sociedade que hoje em dia, se a gente for analisar, cabe muito bem, biblicamente falando ali, com a questão de Babilônia, Sim. com o contexto ali que o povo de Israel viveu desde do Império Egípcio ali, dominando eles, né? A perspectiva de serem escravos, tanto na terra Serem exilados. exilados, separados mais de 300 e poucos anos ali, sendo controlados ali pelos egípcios, e não só isso, né? Em outro momento ali pelos babilônicos. E a gente sabe que isso tudo foi, né, de certa forma, nós tivemos ali a providência divina, mas a capital aqui, em contrapartida, em Jogos Vorazes, tenta dar essa experiência, essa vivência, né? Quem está na miséria vai ficar, não pode se opor, e vai ficar em puro silêncio, enquanto de certa forma, né, os que estão vivendo na capital vivem na pura festa, na beleza de uma vida maravilhosa. Sim. Tanto que até essa questão aí do silêncio, né, de continuar em silêncio, por isso que acontece um choque tão grande, né, quando a Katniss se voluntaria pra ir no lugar da irmã que foi escolhida, né. Primeira Porque- voluntária, né? Ela foi a primeira? Eu não lembro até se onde era, eu tipo, há lembro, muito acho que é. tempo já. Ela foi a primeira, né? Então, algo que, tipo, em sã consciência, né? Ó, a Belly tem irmão. Belly, seu irmão é mais novo. Você se voluntariaria pra ir? Então, porque é um menino e uma menina por distrito. Não tem como, não a tem Belly como. tá livre de responder. Matheus, eu ela também. não vai te colocar no fogo. Mas- Só por isso. Se fosse pra ir no lugar do meu irmão, com certeza. Depois de 10 anos pedindo por ele, Ô, é um louco. presente. O nome, Você iria no lugar da Fernanda? posso ir no lugar da Fernanda, porque fechamento, aqui é parceria. Ela precisa. Sente o peso, você está matando a minha esposa. Caramba. Vou até me esconder embaixo da mesa aqui Valoriza, Nicolas. agora. Não é? Ai, ai. Oi. Mas- Tira os olhos, viu, rapaz? Tira os olhos. Ai, meu pai. Senão eu teria que usar as facas que estão na mesa. Que isso, que Tô isso, brincando. não, Advogado, por favor, advogado, seja acionado aí.
Brincadeiras à Nova parte, tá, gente? calha, Aqui cara, não nova estamos calha. no povo de Israel antigamente, tá? Misericórdia. Mas a mão do Senhor vai pesar sobre você, tá? Bota os olhos pra você ver. Voltando ao assunto. Ciumento, né? Vai chegar, não. Voltando ao A mulher do assunto. cara que... Aí vai clipe assim. Pastor adventista. Não, vai. Nossa. Quando ela se voluntaria. Misericórdia. Voluntaria. Gente, é por isso que eu escolhi Ela inglês, fala tá duas bom? línguas, tá, Obrigado. gente? É muito mais Sorry por fácil. ela. Aí, The Volunteer. isso aí, quando ela volunteer pra ir no lugar da irmã dela, pronto, mais fácil. No filme também mostra muito, né, que a mãe dela já tava num estado, assim, depressivo. Eu não me lembro exatamente o que aconteceu com o pai delas, mas eu sei que, né, o filme mostra lá pra gente que só tinha a mãe, ela Isso. e a irmã. Isso. E a mãe já não tinha condições de sustentar nada nem ninguém, muito mal a casa. age como mãe, né? Exato, exatamente. E daí ela, tipo, mano, eu não lembro agora se foi no livro ou no filme, não sei, mas em algum lugar fala, né, que a Katniss, ela tem essa consciência de, cara, se a minha irmã for, acabou pra minha mãe. A minha mãe já tá assim, desse jeito, Fica nos dois lugares. então pode ser. E aí, se a minha irmãzinha for, cara, minha mãe já era. Aí eu vou perder a mãe, já não tem pai. Vou perder a mãe e ainda vou perder a minha irmã, porque ela é uma criança, ela não tem condições de sobreviver. Tipo, a Katniss, ela que trazia comida pra casa, né? Ela era ela quem caçava e tal. Então ela sabia manejar esses instrumentos e tudo mais. A irmã não sabia fazer nada disso. O que ela ia fazer lá? Ia ser uma das primeiras a morrer, exatamente. Então por isso, né, ela teve esse ímpeto, assim, de se voluntariar, o que não era normal, né? Então, é muito louco. É igual você colocou numa situação parecida, João 15, versículo 13. 13, né? Ninguém tem amor maior. Cadê aqui? Ninguém tem amor maior do que Amor maior do que esse em dar de alguém a de sua dar a vida. própria vida pelos seus amigos. Pois é. Aí, tipo, cara, isso já foi aplicado tantas vezes, assim. Enquanto a vez que eu Fer vi- tava falando... Ah, perdão. Não, vai. Enquanto a Fer tava falando, eu tava me lembrando de Benjamin, quando ele foi solicitado, né, por José, que ficasse preso, e aí um dos seus irmãos se colocam à Verdade. disposição, vendo que o pai dele sofreria muito pela perda de mais um, que era Já. da esposa que Jacó realmente amava, né? Sim. Então, sobre isso, ir no lugar do irmão. Mas também vai pela questão da experiência que eles já tiveram, mas, tipo, o paralelo é realmente Muito bom. gritante ali. Exatamente. E o eco, né, com a Katniss é muito legal, galera, porque imagina só, a gente é cristão, todo mundo aqui na mesa, muito provavelmente você que tá assistindo, você que não é, deve estar encontrando Cristo, e a gente vê um ponto muito legal aqui, com relação ao que o Gabriel falou aqui em João 15, 13, que a Katniss, ela foi movida por algo familiar, claro, ok, mas o ato dela ecoa para algo muito maior. Ela se deu em sacrifício, ou seja, ela não sabia o que ia acontecer. Ela se entregou, ela foi um ato altruísta, foi, e foi um ato de proteção inocente. Ela se dá pela sua irmã de forma que ela não mede as consequências, ou seja, independente se a irmã dela ia morrer ou não, ela queria estar ali. Se ela, né, ia perder a vida ou não, ela iria de qualquer forma, que é magnífico, né? Sim. E aí a gente volta, né, pro ponto aí da capital em relação ao pão moderno. E me veio muito a seguinte pergunta, né? Em relação aos jogos, ao entretenimento. E aí, e aí vai tanto pra vocês como a galera aqui da mesa, tá, gente? O que nós estamos fazendo ou com que nós estamos se distraindo que, de certa forma, nós não estamos dando valor ao que realmente necessita ser dado valor, que é a palavra de Deus, e ainda assim cuidar, né, da nossa mente, do nosso corpo. E aí, o que vocês acham? Na atualidade, figurinhas da Copa pra completar Putz, o álbum. Eu já falei, Aí eu já falei pros meus alunos que eu não vou nem comprar álbum nem figurinha. Só de tanto álbum que eu tô catando deles, álbum de um, figurinha Não do outro, precisa, né? eu já vou ter o meu próprio e vou completar. Nem Menina, precisa. outro dia um aluno meu esqueceu, Gente, assim... não deixe mentir, tá? Ele Minha carteira esqueceu... tá cheia de cartinha de Pokémon. Meu Deus. Que isso, Só? misericórdia. Eu já fui dessas também, já passei pelo bafo, a situação do bafo,
bafo com cartinha de Pokémon, misericórdia. É terrível. Mas não só as cartinhas, né? Mas também o celular tira muito a nossa atenção. Séries, se a gente não tem Se não tiver controle, mano, você controle, senta a ali... gente vai emendando um episódio no outro. É verdade. Meu bem. Verdade. Ah, meu Deus. Aqui, ó. Eu ia citar um nome, mas A gente deixa pra quem entende da parada. Sensacional. Ai, A única vez que eu vi essa carta aqui foi no joguinho. Mas enfim, vamos lá. A questão E é... aí, assim, só uma coisa que me lembrou a cartinha do Pokémon, assim. As crianças, elas vão perdendo o senso. Se pega uma cartinha falsa, uma figurinha que seja da Copa falsa, gente, isso é... A perda do mundo. Exatamente, assim, é um caos. É quase como se tivesse... Pra nós adultos, é quase como se tivesse pedido a carteira no terminal rodoviário. Que isso? Meu pai. Então, assim, parte Não, é pra um paralelo, briga, mas, que tipo, cara, é real, cara. O desespero deles é tremendo. Mas, tipo, se você for... vamos lá, você... Cara, o seu problema não é... O que muita gente fala sobre questão de... a cultura nerd é problemática e tudo mais e tal. A cultura nerd ou qualquer outra... figurinhas, jogos, animes, ou qualquer coisa parecida, igual já foi falado já algumas vezes aqui, em alguns outros episódios ou alguma coisa parecida. O problema não é necessariamente o conteúdo. O problema mais preciso é sobre a questão de você colocar isso como centro e isso ocupar um tempo desnecessário para você. Ou seja, não ter temperança. Exatamente. Não usar da moderação. Exatamente. E isso é a maior preocupação que se tem dentro da igreja. Por exemplo, cara, você pega os Jogos Vorazes. Cara, é uma leitura sensacional para se ler. Mas, tipo, se isso está te prejudicando para você tomar tempo para poder ler a Bíblia, Aí cara, dá um problema. isso virou um problema. Porque aí dá pra usar o 1 Timóteo 6:10. Cara, pra algumas pessoas vai ser o amor ao dinheiro. Pra algumas pessoas vai ser o amor ao gibi. Pra algumas pessoas vai ser o amor aos jogos. Pra algumas pessoas vai ser o amor às figurinhas da Copa. Pra algumas pessoas vai ser o amor ao futebol. Ai. Pra algumas pessoas vai ser o amor ao carnaval. Vai ser o amor a qualquer coisa. Mas se isso toma o teu lugar a ler a Bíblia, isso te prejudica e isso te leva pra fora do mundo. E aí eu já puxo um Sim. texto aqui, ó. Aqui de Apocalipse 13:4, pegando aí o gancho da fala do Gabriel, que diz assim, ó: e adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é esse semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? E, cara, pega muito nesse ponto quando a gente vê que o controle, né, a mídia, jogos... Pô, você tá ligado que hoje... Tá, galera? Me perdoe, eu sou nerd também, de vez em quando eu jogo, mas... Mano, você tá ligado que às vezes a gente pesa a mão em jogo, né? Pra caramba. Cara, a gente tá lá jogando, a gente comemora porque tem outro jogador que morreu no jogo. A gente, E a mesma coisa acontece aqui em Jogos Vorazes, Mas né? convenhamos, dá um gostinho legal. Mas olha só. Não sabem o que fazer. Tem que perdoar mesmo. Essa questão aí que vocês falaram, né, de temperança, de equilíbrio e tal, entra... assim, eu entendi o que tu quis dizer, sabe, Gabriel? Sim. Mas na parada de... Não é tanto o conteúdo. Acho que são as duas coisas. A gente tem que Tem que pesar... tomar cuidado com o conteúdo também. Sim. Porque entra também essa questão aí, né, do que vocês falaram. Por exemplo, a Capital usava um bagulho lá pra prender a atenção do povo. Hoje em dia, a gente também tem muita coisa no nosso dia a dia mesmo disfarçado, né? Sim, o celular, beleza, mas ó, exemplo, tá? Se que servem, professora, se que servem. Misericórdia. Chega de se que serve. Misericórdia. Tá farmando aura. Ai, que luta. Ai, meu pai. Não, ó, por exemplo, porque, assim, quanto mais tempo a gente dedicar ali pra tanto ler a Bíblia, quanto eu, sei lá, vou passar tempo com Deus aqui de qualquer uma das formas possíveis, quanto mais a gente conhece Ele, né, quanto mais a gente passa tempo com Ele, mais a gente o conhece, né? Então, A gente consegue discernir Isso, mais. exato. Aí um exemplo. Exatamente. Eu tava vendo a série do Arrow, né? Do Arqueiro Verde. Isso, Aaron. Aaron. E aí, mano, mó da hora, tal, e sei lá o quê. Maluco Meu nome trancadaço. é Oliver Queen.
Pois é. 5 anos. My name is Barry Allen. Eu só lembro da abertura do Barry Allen mesmo, a do Oliver tá. não, I mas... am Flash. Oliver Queen também. Pois é. Eu sou o homem mais rápido do O mundo. Flash Não, não correndo, é. tá, gente? Pois é. Vai, continua. Daí, mano, eu tava assistindo, gostei pra caramba, eu tava assistindo a do Arrow e a do Flash, né? Sim. Aí a do Flash eu tava achando meio mesma coisa e tal, e a do Arrow eu tava gostando pra caramba. Eu assisti acho que umas 2, 3 temporadas, não sei nem que quantas o Aaron tem. tem mais química com o Barry do que com a Iris. Puxei aqui, pesei. Calma. Foi mal, Deixa foi isso mal. pra outro Foi debate. mal, foi Isso mal. é outro debate, Foi é mal, outro galera. dia. Outro dia. A gente, hoje é outra coisa. Hoje é jogo horário. Depois a gente chega no DC. E o pior é que só tem água ali dentro, tá, gente? Não é nem café, nem nada do gênero, é só água, tá? Mas se fosse contar outra coisa. Enfim, aí eu tava lá assistindo a série do Arrow, e aí, mano, por mim tava de boa, né? Porque que nem Belly falou, a gente tem que ter o senso crítico, né, da situação. Do que condiz e não com os nossos padrões morais e éticos, né? E aí, do nada, lá no meio da série, o cara foi lá, não sei qual é que era o nome do indivíduo, sei lá. Eu sei que ele foi lá, um dos vilões, ele foi tipo num armarinho assim, e aí tinha um altar esquisito ali dentro. Slade? Damian Dark. Sei lá. Aí já tinha o poço de Lázaro lá, que a galera ressurge Razão do bagulho. Pois é. Aí o cara foi e fez um corte assim na mão ou no pulso, sei lá onde é que foi. E aí, tipo, pra sair um sangue, tipo, colocou assim lá na vasilhinha do altar. E fez uns negócios esquisitos lá, pá. Aí eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, algo de errado não está certo. Aí eu olhei aquilo e falei, mano, não dá. Não, daqui a pouco tá aparecendo pentagrama, tá aparecendo Mephisto, Pois aí é, aparece que nem. os caras lá. Aqui, ó, que nem Riverdale. Mano, primeira temporada sensacional. Sensacional. Aí eu, tá, vou assistir a próxima. Tu curte também, Pá. né? Aí do nada, véi. Do nada, tinha uns bebês flutuando no meio do fogo, assim. Eu só lembro disso. Quando eu vi aquilo, eu falei, misericórdia. Pá, fechei. Então, mas Mano, talvez seja esse realmente o objetivo, né? Talvez prender a gente pode ser na primeira temporada, pode ser no primeiro que capítulo. seja, exato. Ó, E aí, se a gente não tiver o discernimento, já passei por uma dessa também com X-Men. Sempre fui fã, assisti os 3 filmes, e aí tinha lançamento e tal, fui assistindo, até que um dia apareceu um personagem que o nome me incomodou muito. Eu parei na hora, não consigo. Qual? Era o Beelzebub. misericórdia. Era muito claro, não dá. É igual a minha mãe escreve. com o Dragon Ball. Quando apareceu o Mister, não vou falar o nome, tá, gente? Nossa, acabou pra minha mãe. Não, todo mundo sabe, todo mundo sabe. É, não, todo aí mundo é. sabe. Vocês aí de casa que não sabem quem é. Bem possivelmente quem tem Não da mesma faixa etária. pesquisem. Da nossa geração bem provável, vai bem provável. entender. Os Six Sevens que estão assistindo não vão saber, tá, gente? Então. E desistam de Ah, entender. Não, cara, padrão. Pois é. Passava o desenho todinho. Quando é que a sua mãe entra na Nossa, sala? Aí sempre todo mundo na naquela plateia. hora. Não, pronto aí. Isso daí é uma afronta. E Pois realmente, é. galera, se a gente for pegar o caso aqui que a gente tá discutindo, né? Que é de Panem, é exatamente isso que Panem quer fazer. Sim. A capital ela quer trazer uma anarquia disfarçada ali em controle. Eles querem essa bênção ali do povo, né? Que eles fiquem presos, que eles consumam o entretenimento da morte dos jovens do seu distrito. E não sei se vocês viram isso, mas pelo menos no livro destaca muito isso, né? As pessoas elas não estão nem aí. Não, é No surreal. livro, as pessoas do distrito, tá, galera? Elas não estão nem aí pelos jovens que morrem. Na verdade, Nem na muitos capital, estão, né? só que eles têm medo o suficiente pra poder tomar alguma coisa. E aí que entra até um paralelo com o Grande Conflito. Inclusive, se você não assistiu, não leu o Grande Conflito, você está Leia. perdendo um grande Nossa. livro, tá? Ah, não consegui terminar porque é muito pesado. Insista, vale a pena. E se você tá Mas- meio A assim, gente cara. lê livros grossos, né? E aí, na hora da Bíblia, a gente tem dificuldade. Não, Tudo. Não, o cara vai lá assim, tipo, cara, por que eu vou ler a Bíblia? É um negócio tão cansativo. Mas na hora de ler os 5 livros de As Crônicas de Gelo e Fogo, aí você curte. É. Mas vamos lá. Conhecer Marte aí não tá pagando nada pra gente. Tá? Pois é. Só pra avisar. Aí vamos lá. O grande conflito. Vamos lá. O paralelo. Cara, Deus ele não vai te guiar pelo medo. Ele vai te guiar por meio do amor. Muita gente fala, cara, o único meio de salvação salvação não é livre-arbítrio porque só tem um meio. Aí foi até um vídeo que eu vi no Instagram um dia de um ateu falando, chegando assim pra cristão.
você cristão aí, você fala que existe mais de um meio e tal dos negócios, mas isso é mentira porque só existe um caminho, só existe o caminho da salvação. Então não existe livre-arbítrio, porque só tem como você salvar de uma forma. Mas tipo, cara, 2 mais 2 é quanto? 4. 2 mais 2 é 4. Mesmo que 2 mais 2 seja igual a 4, você pode escolher falar que 2 mais 2 é igual a 5? Posso. Tá ok, se você falar que 2 mais 2 é Escolha. igual a 5, ainda vai continuar sendo errado? De acordo com a matemática, sim. Sim, mas ainda foi uma escolha. Você escolheu, você ainda teve o livre-arbítrio para escolher uma coisa errada. E isso não impede 2 mais 2 de ser diferente de 4. Da mesma forma, nós temos a questão de grande conflito. Satanás, ele vai te apresentar uma outra opção que não é a salvação, mas ele vai te apresentar uma outra solução. É a errada? É, mas não é a solução. Por quê? Porque Deus, ele governa através do amor. Satanás, ele governa através do medo e coerção. Igual E é exatamente isso que o Snow faz, né? Exatamente. Ele tenta controlar a mente de quem tá ali. Ele Não é manipula. à toa- e não é à toa que o Pita, em algum momento do livro, tá, gente? Eu não sei do filme, mas em algum momento do livro ele tem medo lá, quando ele chega nos jogos e tudo mais, ele fala pra Katniss, olha, eu não quero me perder. Em outras palavras seria isso, tá? Ele não queria perder a identidade dele. Ainda que o personagem em si, eu não sei como é que é no filme, porque eu vi o filme em poucas ocasiões, mas no livro ele é muito rico no sentido de detalhes, né? Ele tem uma profundidade ali, o peso do personagem é muito bom. E a gente vê esse controle sendo usado ali. A gente vai falar mais sobre em outro vídeo, pra não dar muito spoiler pra vocês, o que vem aí pela frente, que é muita coisa boa. Mas a gente vê essa preocupação do Pita de não ser manipulado, apesar de que ele manipula muito bem os jogos, né? Sim. Você vê tanto no filme como no livro, né? Ele lá acenando pra galera, ele demonstrando entretenimento, que apesar de tudo... apesar de tudo, ele não queria morrer, né? A verdade é essa. E um E negócio... até pra ser o favorito, né? Ele precisava aparentar... A que tá- busca dele, né? A busca bem. dele era essa. Eu não sou melhor que ninguém, mas pelo menos eu não vou ficar abaixo. Sorria Sene, rapazes. Sorria Sene. E a gente pega um ponto aí legal. Eu não sei se vocês lembram da Ruri. Falei certo, meu amigo? Rue. Uhum. Viu, gente? Por isso que, né? Ai, Façam ai. isso, entendeu? Ela era mais Ali nova, foi não sádico, era? cara. Foi. Então, é um ponto que eu gosto de pegar porque a gente vê ali o ponto horrível. A humanidade, ela realmente não caminha pra algo melhor do que já estamos. Ela era mais nova, não era? Muito mais. Muito né? mais Não, Eu tipo, acho a que mais limite nova de básico. todos, não era? Que De tava todos, no de jogo? Se eu não me engano, eu É, acho que né? era mais nova que- de todos, sim. É E aí que ela aquele- tinha a idade da irmã Isso, daquela. Era 12 era exatamente. 13 anos por que ela aí, tem. isso. E tipo, tem o limite mínimo e o limite máximo. A Rue era o limite mínimo. Entendi. Ela tava na idade do limite mínimo. Então, tipo, até onde eu lembro. Acho Mas- que era, sim. é. Não, é Mas, isso mesmo. tipo, A Rue tá na faixa Só dos que- 12 ou é 13 anos? Só que aí, tipo, o lascado dela foi o que, quando aconteceu o rolê dela lá todo dentro do meio dos jogos, foi que deu o estupim. Uhum. Porque aí você começa, quando você tem o chacoalhão, aí você começa a ver quem é que você se E preocupa a realmente. Katniss, ela se opõe a isso, né? Mesmo com essa pressão aí do grupo, da anarquia em si, nego correndo pra lá com faca, com lança, com arpão, com isso e aquilo, ela se recusa a entrar nesse sistema brutal. Sim. Ela se recusa a perder a humanidade dela. E é o que acontece, né? Muitas vezes com alguns cristãos. Eu vou generalizar aqui bem legal, tá, gente? Mas a partir do ponto que você perde a sua humanidade no quesito do controle também, a partir do momento que você entra ali no efeito manada, que você cede à pressão do grupo, que você cede à pressão da sociedade, você perdeu a sua maior identidade. E a gente vê isso com o Pita. Que Exatamente. queria não perder a identidade. E ele perde. Ele perde justamente seguindo a galera que vai lá, juntou todos os mantimentos lá no meio da arena, começa a manipular também alguns jogadores para serem empresas mais fáceis e tudo mais. Aí ferrou com tudo. Mas, tipo, cara, é uma situação absurda, porque o cara que lutava pra não perder a identidade é o primeiro Acabou a perder. perdendo. E o engraçado também nesse ponto, né? Porque a Rue, ela vira um entretenimento, né? Ela acaba caindo, porque ela tá no jogo, enfim, as pessoas estão assistindo o jogo, mas é o ponto
eu digo assim, a chave, né? Porque a Katniss, ela não cede. Ela continua dentro do jogo, mas ela não cede. E aí a gente vê o Peeta aí, a partir desse momento, né? Ele começando a sua luta pra não perder a identidade e perdendo, né? Sim. Tudo por esse ponto. Eu acho que trazendo essa questão da identidade pra gente hoje, me vem muito assim, que nem vocês falaram, porque você acaba às vezes seguindo o efeito manada, sei lá o quê. E isso não é só tipo assim, o carinha tá... Ó, essa semana eu escutei assim, uma menina dos, acho que era 7º ano, sei lá, tava falando mal do menino, eu falei, isso aí é bullying, hein? Aí ela, não, mas qual que é o problema? O fulano também fazia bullying comigo? Eu falei, mas, né, olho por olho, todos ficaram cegos. Aí ela ficou quieta. Essa frase é boa. Nossa, gostei, tá? Nossa. Aí- Zola falou. Eu usava uma outra no clube. No Clube dos Bravadores eu usava uma outra, Qual? assim, tipo, o erro dos outros não justifica o seu. Exato. Mas o seu eu acho mais Nossa, alusivo. mano, agora você lembrou meu antigo diretor, mano. O seu erro não justifica o erro dos outros. Misericórdia. Comia a gente no pão ali, ó. Ai, Por isso que ele é líder, né, gente? Por isso que tá com esse aí. Mas, tipo, a sua é muito mais alusiva, cara. Obrigada, Gostei, obrigada. gostei. Eu Vou li, começar a usar. eu li em algum livro olho aí. por olho, foi por isso que todo mundo ficou cego aí, ó. É. Cego Bartimeu. Abre o olho aí, ó. A gente tá tentando abrir seus olhos aí, ó. Abre o olho, presta atenção. Cara, só que, tipo assim, trazendo pra gente hoje, não é nem só em questões, assim, vou colocar palpáveis, né? Que nem, porque o cara me zoou, eu vou zoar ele também. E aqui eu estou usando zoar, meus queridos alunos, porque não é uma redação. Então aqui a gente pode falar zoar, a gente pode falar gírias. Muito obrigada, de nada. Fechando parênteses. Aí, Vai, continua. mano, tipo assim, ó, uma coisa que eu coloco nisso também exemplo, a gente tá lá, todo mundo assiste um tipo de filme, todo mundo assiste um tipo de série. Eu vou assistir também porque todo mundo tá vendo, porque senão eu vou ser o esquisitinho, né? Eu vou ser a pessoa fora da casinha. E sendo que, na verdade, pode ser que seja um filme, tipo, cheio de coisa lá, a cena que você não precisa estar vendo, que você, como um cristão, como uma pessoa que tenha valores morais e éticos minimamente ok, você talvez não deveria estar compactuando com aquilo ali, né? Só que a gente se coloca naquilo ali, que nem Belly falou antes, né? Se a gente não ficar atento, mas eu já comecei a assistir, né? Pô, não vou jogar esse tempo da minha vida fora, né? Vou acabar de ver logo, tal. Todo mundo tá vendo mesmo, né? Eu tenho que ver pra saber comentar, né? Cara, e sabe onde é que eu Então, vi isso? aí sendo- mora um grande sendo usado? problema. Esse negocinho de, tá todo mundo assistindo, já comecei a assistir, vou até o final. Algumas pessoas assistindo até Lucifer. Pois é, então. E tipo, tudo bem, são óticas diferentes e tudo mais e tal. não é o mesmo da Bíblia, Isso. tal. Mas tipo, cara, ainda assim é uma coisa Os complicada. princípios dentro da, Porque, tipo, da série. cara, Princípios, isso é até um assunto que a gente pode tratar até um outro episódio. Mas, tipo, cara, é uma situação que... cara, se você viu uma coisa errada, uma coisa que vai contra os teus princípios, porque princípios são inegociáveis, tá? Detalhe. Se vai contra os seus princípios, cara, sai. Porque a partir da mistura com da verdade com a mentira que Eva foi enganada. Porque os olhos são a janela da alma. E, Exato. nossa, Atlantis. Vai pegar meu voz aí. Vai, manda aí. Mas aconteceu isso comigo com o Sombrio Mudo de Sabrina, alguma coisa assim. Qual? Sabrina. Uma série muito carregada que o Ah, pessoal Sombrio. fala literalmente, vamos adorar a Satanás e Deus não presta. Eita! Uma parada tipo assim. Caraca, sério? Caraca, mano, eu não sabia dessa. E foi uma Isso série que eu aonde? comecei- Sombrio. Sobre o mundo de Sabrina. Nossa, mano. Eu comecei Ah, a sei. assistir que o pessoal tava fazendo culto, Uhum. adoração a Satanás e tudo Sim, relacionado aberto, Aí eu explícito. falei, cara, isso pra mim não tá me fazendo bem. Começou a acontecer um monte de coisa na minha vida que não era pra acontecer. Cruz, E eu credo. simplesmente larguei. Eu falei, cara, não dá pra me ver, tá? É muito pesado e tá indo Não. contra o que eu acredito. E não é pouco pesado, porque ela é filha do próprio cara, né? Isso. E aí a gente pega Meu no ponto... senhor. Galera, eu sempre fiz isso em todos os podcasts, vou frisar hoje também, né? Quem comentou é o nosso queridíssimo amigo TI, Thiago. Ele vai estar aparecendo a fotinha dele aí sempre que ele falar. É o nosso editor, que não foi pago ainda, mas vai ser pago. Amém. Vai fazer esse favor. Receba. Mas a gente vai usar aquele do Estúdio Ghibli, tá? Fica de boa, fica tranquilo. essa é boa, essa é boa. Vai essa ser é boa. sua cara não, aquela é bonitona. Mas aí, um ponto que a gente pega aí que é legal a gente comentar aqui, já porque a gente tá caminhando nos finalmente. Sim. Veja só,
o que você consome, o que você abre a sua mente para o que você consome, maluco, é literalmente o que você vai se tornar. Mas eu tô vendo o Influencia ceboso muito. influencia demais. Ceboso foi maravilhoso. O nerdzinho que fica porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Alma quente, presta atenção. A partir do momento que você começa a se influenciar, cara, já era. E aí eu vou dar até um exemplo meu. Maluco, você começa a falar, um brother seu começa a falar palavrão. Ah, você rapidinho começa a falar também. Você começa, porque não sei o que, e você, seu não sei o que. E acabou, já era. Uma vez que você tá com esse ambiente, já Quebrou. era. É. Influência. E é exatamente isso que acontece em Jogos Vorazes. A influência ali com as pessoas. E o que a gente tá tentando trazer é exatamente isso, né? A Katniss, ela não tentou se influenciar. O Peter, ele tentou mudar ali a identidade dele, mesmo assim ele caiu. E o que eu gosto muito legal, eu queria trazer aqui, como analogia, é o que a gente vê no texto aqui de João 6, 35. Se você tiver a Bíblia em casa aí, pode acompanhar comigo, que diz assim, ó. Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. E o que crê em mim jamais terá sede. Olha que legal. A gente vê ali o pão ele sendo usado em vários momentos. Inclusive o Gabriel comentou isso no início do podcast agora. Essa questão do pão, panem, né? Pão, panem. Literalmente a cidade. Dando de comer, dando de beber. Do furor, né? Da sua vaidade, da sua promiscuidade, do seu entretenimento. Ali com quem está nos distritos, assistindo, vendo tudo, alimentando literalmente. E vamos ser sinceros, a partir do momento em que você come, você é o que você come, né? Então se você come só uma coxinha, você vira uma coxinha, tá? Eu já tô te dando uma dica, tá? Porque eu tô ficando velho, tô notando que, né? Mas aí a gente nota isso. Se você se alimenta bem de coisas boas, como o Daniel fez ali no momento em que ele entrou ali, né? Daniel capítulo 3, ele se opôs, ele, eu não vou me alimentar e faço o desafio. Ele tinha o melhor do reino, né, à disposição dele, mas ele preferiu a alimentação saudável. Ele fazer não o cedeu. teste. Detalhe que aquele banquete lá tem ainda um outro significado ainda sobre a questão de oferecer ser oferendas a deuses e tudo mais e tal, né? Então não é um banquete só o não era banquete. só comida. Exatamente, também era Mas uma... pra quem era Isso, oferecida, exatamente. pra quem eram oferecidas. Principalmente pra quem não tinha nada, que esse é o ponto que eu gosto de pegar. Pra quem tava em uma terra estrangeira que não tinha acesso àqueles alimentos, ter uma mesa farta de tudo aquilo que você nunca tinha nem sonhado em ver. E ele não ceder à pressão, ele não ceder ao desejo. E a gente vê aí o Pita em vários momentos, né, em Jogos Vorazes, eles usando o pão. Até peguei aqui uma cola, tá, gente? Que é muita coisa. Mas o pão é oferecido ao Peter ali, né? Para salvar Katniss. E a gente vê essa questão do alimento aí, né? De certa forma, eles trocando alimento. Mas ainda assim fazendo referência aqui à Bíblia, né? Que é o nosso foco principal. Ao nosso alimento. Do que você está se alimentando. E principalmente, eles estavam se alimentando no momento do jogo. Era um momento de vida ou morte. Sim. E nós estamos num grande conflito em uma circunstância em que nós estamos em vida e morte. Não interessa as suas escolhas, não interessa o que você faz, mas o que você se alimenta, se você não está se alimentando da palavra, isso conta demais para a tua salvação. Então vai o meu apelo aqui para você, cuidado com as coisas que você deixa aberto o seu coração, cuidado com as coisas que você está se alimentando e principalmente muito cuidado com as influências, né? Não faça como a Katniss, não ceda às pressões, né? De Panem. Faça realmente a revolução. Você tá falando sobre a influência de novo, né? Os monitores, né? Eles tinham quem ia competir, eles tinham um patrocinador, um monitor. Não, os patrocinadores aparecem no meio do jogo pra eles, tipo, eu quero dar tal coisa pra tal pessoa. Mas tal. pedir também Sim. que eles fizessem Sim. coisas, né? Então eles manipulavam de certa forma. Se você não faz isso, eu te dou alguma punição também. Aham. Sabe, aqui por questão final, cara, uma das coisas assim que bate de frente, assim, até como
como padrão ali de comparação com Jogos Vorazes, sobre a questão de que a gente tem assim, até de crença cristã. Vamos lá, talvez hoje a gente não tenha uma arena literal, mas existem sistemas que transformam pessoas em números, banalizam sofrimentos, usam o entretenimento para anestesiar, para uma competição acima da compaixão. Cara, não existe um exemplo maior do que hoje, no mundo de hoje, a gente vê isso na lata. Porque a gente vê influencers digital tendo vidas aparentemente perfeitas. Quando a gente vê casais influencers se separando, aí tipo, meu Deus, eles tinham uma vida tão perfeita, não sei o que lá e tal. Ninguém Não. sabe. Nas telas, mas- tudo é perfeito. Exatamente. E tipo, cara, Ai, porque a Virgínia, não sei o que. cara, o que a Virgínia vai fazer na tua vida? E outra, cara, Ai, porque o Carlinhos Maia. Então, o que você vai fazer? O que isso afeta a tua vida, cara? Foca na tua salvação. Tipo, não existe Eu um acho que- conflito acontecendo por trás. A tua atenção, a tua influência, o teu conhecimento, a tua atenção, a tua crença, a tua fé está sendo testada a todo momento e competida a todo momento por Deus e pelo diabo. Por situações explícitas e implícitas. Então deve-se tomar muito cuidado. E você falou de implícito, né? Sempre a gente já comentou sobre isso durante o episódio do podcast. A verdade, ela sempre tá junto com uma mentira, sempre tá disfarçada. E o inimigo se utiliza disso para fazer com que a gente perca o foco. E aí você falou de novo da influência. O nosso influencer não tem que ser a Virgínia, sei lá quem, do momento. Pois é. Mas precisa ser Jesus. Eu comento muito isso com os meus alunos. A gente precisa imitar. Eles têm muita a mania ainda, né? São crianças. Mas de ser Maria vai com as outras, de imitar o que o colega tá fazendo, qual é a tendência do momento. E aí eu sempre tento fazer eles pensarem. Nosso maior exemplo precisa ser Cristo, que viveu aqui na Terra. A gente precisa seguir ao máximo o que ele deixou pra gente. É verdade. E não só as crianças, né? Tipo, os adolescentes também são assim. Até mesmo se a gente não perceber antes, a gente se torna adultos assim, né? Sim. Que é Maria vai com as outras. Alienado. Alienado, exatamente. Cara, eu acho que a série, né, dos Jogos Vorazes, eu li ela no ensino médio. Eu, tipo, devorei os livros. O primeiro eu peguei físico emprestado com alguém. E aí os outros dois, cara, eu gostei tanto. Só que meus pais não compraram pra mim na época. Aí eu achei um PDF, galera, sério, meu celularzinho lá de 2000 bolinha, não tinha nem Android aí no negócio. Aí eu ficava lá, baixei o PDF, eu ficava assim e assim, assim e assim, tipo, na escola, sabe? Em toda brechinha que dava, eu ficava lá, tipo, devorando o livro, porque eu achei sensacional. Achei um negócio muito fora da caixa, né? Depois vieram outras histórias que talvez aí se parecidas, inspiraram, também, enfim, né? Que lembram. Mas na época eu achei aquilo muito louco, assim, muito diferente, né? E aí aqui puxando todas essas aplicações que a gente tá fazendo, quando você vai olhando um pouquinho mais a fundo, né? Você consegue puxar, não algumas só, mas várias aplicações pra essa questão da Bíblia, né? Então, pois é, exato. E aí, tipo, esse livro pra mim, essas histórias, né, dos Jogos Vorazes, acho que ficou um negócio muito didático, assim, pra... Se a gente tiver um olhar crítico e... Que deve ter. Com tudo, exato. ter. Exato. A gente consegue ver disposto ali pra gente de uma forma bem didática. Por mais que os seus arredores seja algo negativo, por mais que o sistema, a mídia, a sociedade te imponha algo negativo, que te force a te mudar de rota, você precisa ainda assim se manter forte e fiel aos seus princípios, né? A moral que você tem, a ética que você segue, e principalmente a Cristo, né? Que tem que ser o nosso modelo principal. Isso tudo tá disposto aí de um jeito muito didático pra gente, Perfeito. né? É o não ceder às pressões, né? Como a Katniss e o Peter, eles acabam ali o jogo, né? Chega no clímax final, onde eles literalmente se recusam a ceder e eles preferem morrer do que realmente ganharem o jogo, No né? caso das Amoras Bombinhas, Exatamente, foi as Amoras Venenosas, né? Foi o quê? Foi um protesto ali, né? Foi. Acontece, os dois É. disseram assim, não vou e pronto. Cara, É vocês isso, os dois precisam vão- de um vencedor? Vocês não vão ter. Colocaram a galera uma contra birra a parede. infantil, mas é uma birra infantil inteligente pra caralho. E é como a gente comentou ali em questão com o Daniel, né? Olha em contrapartida.
Olha a construção inteligente Fornalha. dos personagens. A fornalha não cederam. Não vou me ajoelhar e pronto. Não vou me prostrar e pronto. Quiser me matar, pronto. Faça. A cova também. A mesma coisa, o decreto por ser fiel e tudo mais. E aí a mesma coisa que acontecendo com o Katniss e Peter, e eles não cedem em momento algum. Agora eu vou te falar. Pra ter uma fé dessas... Não, tem que É preciso. Inclusive, ó. Tem que tá muito você é fundamentado. mafagafinho, você é alma cebosa. A Bíblia descreve desse jeito, ó. Importa obedecer mais a Deus do que aos homens. Se prostra, maluco, conversa com ele. A gente conversa aqui, ó. A nossa discussão aqui, ela é realmente fora da caixinha, mas dentro da palavra. E a gente fala isso em todos os podcasts, tá? Mas com o intuito realmente da gente sair dessa construção normal de ideia, de sociedade, de um contexto como um todo, do que é um nerd, do que não é um nerd, do que isso, do que aquilo. Mas acima de tudo, você vai notar que todos os nossos convidados, nós somos nerds em uma coisa: Bíblia, palavra. Todos nós nos alimentamos, todos nós procuramos, e é exatamente isso que a gente quer passar para você. Que você consiga ter um equilíbrio entre o que você consome, entre o que você está vendo, entre o que você está se alimentando, também se alimentando com isso daqui. Você não pode se esquecer, tá? Não se esqueça. Isso daqui tem que ser o principal na nossa vida, independente das nossas escolhas, independente se a gente vai ceder ou não às pressões. Fundamente-se na pedra que é Cristo, mas não vire uma semente sobre o terreno pedregoso. Que fica sem ser fundamento. Cara, Tá vendo? arranje o seu fundamento. Não seja as cinco virgens imprudentes que não tem O azeite. óleo, que não tem azeite Suficiente pra suficiente, esperar não tem o noivo. a mais. Cara, se você não estiver preparado, qualquer filósofo, qualquer ateu ali muito bem preparado, que tem muito ateu que conhece mais a Bíblia que muito cristão, vai te derrubar em qualquer argumento. E aí eu faço a última referência minha aqui, ó. Em um mundo que tenta transformar dor em espetáculo, seguir Jesus Cristo, maluco, é simplesmente a resistência. Valeu, falou, tá? Até o próximo podcast. Fique com Deus. A gente vai orar aqui. Obrigada. E até a próxima. Vamos lá então, galera. Vamos lá. Você faz as honras pra gente, cara. Posso sim. Pai Santo, Pai amado, muito obrigado, Senhor, por ter nos dado a oportunidade de estarmos debatendo um material nerd, um material de muito sucesso e muito conhecimento, mas que também tem muitos paralelos com sua Bíblia e como podemos aplicá-la para poder pregar cada vez mais de sua palavra e de seu amor. Por favor, Senhor, nos dirija, nos guarde, esteja com cada um dos espectadores que estão assistindo esse vídeo, e que o Senhor possa dirigir a vida de cada um deles para que possamos aprender cada vez mais de sua palavra, do seu amor e de sua mensagem. Para que, quando chegarmos lá no céu, possamos estar como uma só frente, uma só nação e um só povo ante a tua presença para podermos adorar e apreciar toda a sua criação. Obrigado por tudo. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu, galera. Valeu! E animação. Até a próxima, gente. Valeu, Até. gente! Comenta aqui embaixo, tá? Deixa seu like Clica também. no sininho, Isso, segue. se inscreve aí. Se inscreve. inscreve. Esquece canal. não, tá, cara? Se você quiser. Não é o meme da vez? Tá Se certo, você tá certo. Então, se quiser. você quiser. Valeu, gente. Obrigadão. Até a Valeu, próxima. galera.